Você consegue imaginar uma estrada que custou R$ 1 bilhão, mas que, em vez de unir um país, acabou dividindo opiniões em todo o Brasil? De um lado, ela é vendida como uma obra necessária, moderna e estratégica. Do outro, virou símbolo de desperdício, desconfiança e promessas que parecem grandes demais para o resultado entregue. E no centro dessa disputa, existe uma pergunta simples, mas incômoda. Essa estrada vai realmente transformar a região ou é apenas mais um projeto bilionário que não cumpre o que promete? A história começa com uma ideia ambiciosa. Uma estrada pensada para melhorar o fluxo de transporte, conectar regiões isoladas e impulsionar o desenvolvimento econômico. No papel, tudo parecia fazer sentido. Menos tempo na viagem, mais segurança para quem depende da rodovia, mais acesso para cidades inteiras. E, acima de tudo, a esperança de crescimento. Era o tipo de projeto que costuma ser apresentado como resposta para velhos problemas do país. Uma promessa de modernização, uma promessa de integração, uma promessa de futuro. Mas promessas, sozinhas, não constroem estradas. E quando o projeto saiu do papel, a realidade começou a cobrar a conta. O custo inicial aumentou. O prazo foi estendido. E as críticas começaram a crescer junto com a obra. Porque no Brasil, uma grande intervenção de infraestrutura raramente fica restrita à engenharia. Ela vira política, vira debate, vira disputa sobre prioridades. E quando o dinheiro público entra nessa equação, a cobrança fica ainda maior. Aos poucos, o que parecia ser apenas uma obra estratégica passou a carregar sinais de alerta. Moradores locais começaram a relatar impactos inesperados. Áreas ambientais afetadas, mudanças no tráfego urbano, interrupções em comunidades próximas. E dúvidas cada vez mais fortes sobre o verdadeiro impacto econômico do projeto. A estrada, que deveria aproximar pessoas e fortalecer a região, começou também a gerar desconforto para quem vive ao redor dela. E aí surgiu o primeiro choque entre a teoria e a vida real. Então veio o ponto mais sensível de toda a discussão: o custo total ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão. A partir daí, a obra deixou de ser apenas uma rodovia. Ela se transformou em um caso nacional. Porque, quando um único projeto alcança esse valor, a pergunta muda de tom. Não é mais só sobre asfalto. Não é mais só sobre concreto. É sobre responsabilidade. É sobre planejamento. É sobre o uso do dinheiro de todos. E a pergunta começou a circular com força: como uma estrada consegue custar tanto? E a pergunta seguinte é ainda mais dura: esse dinheiro está sendo bem utilizado? Porque R$ 1 bilhão não representa apenas um número impressionante. Representa escolhas, representa desapropriações, licenças ambientais, aditivos de contrato, atrasos acumulados, mudanças de projeto no meio da construção. Cada etapa adiciona complexidade, cada ajuste aumenta a pressão. E quanto mais o projeto cresce, mais distante ele parece da promessa original. O que era para ser solução começa a parecer problema. O que era para ser avanço começa a soar como alerta. É claro que, para alguns, isso faz parte da realidade de grandes obras. Projetos de infraestrutura costumam enfrentar imprevistos. Custos sobem, prazos mudam, ajustes são necessários. Essa é a defesa de quem enxerga a estrada como um investimento estratégico, algo capaz de trazer retorno no longo prazo. Para esses defensores, o país precisa justamente disso: obras que movam a economia, integrem territórios e criem condições para o desenvolvimento regional. Eles olham para o empreendimento e enxergam oportunidade. Mas, para os críticos, a leitura é outra. Eles veem um sinal de problema estrutural na gestão pública. Veem um projeto que sai caro demais, demora demais e entrega menos do que prometeu. Veem uma obra que concentra recursos enormes enquanto tantas outras necessidades continuam abertas. E veem, principalmente, a repetição de um velho padrão:
grandes anúncios, pouca transparência e resultados incertos. Para esse grupo, a estrada não é prova de progresso. É prova de como o país pode se perder em obras grandiosas sem garantir eficiência real. É por isso que essa estrada virou um símbolo de divisão. De um lado estão as pessoas que acreditam no desenvolvimento. Empresários, defensores da infraestrutura, autoridades que sustentam o investimento como necessário. Do outro lado estão os cidadãos que questionam prioridades, os críticos dos gastos públicos e as comunidades diretamente afetadas pela obra. Entre esses dois lados, não existe apenas discordância. Existe desconfiança, existe frustração. Existe a sensação de que a distância entre o discurso e a prática pode ser grande demais. E no meio de tudo isso, uma dúvida central continua ecoando. O Brasil está investindo no futuro ou repetindo erros do passado? Essa é a verdadeira disputa por trás da estrada de R$ 1 bilhão. Não se trata apenas de avaliar uma construção específica. Trata-se de decidir que tipo de país se quer construir com o dinheiro público. Um país que planeja melhor, que presta contas, que entrega resultado. Ou um país que aceita custo alto demais, demora demais e benefício de menos. No fim das contas, mais do que uma estrada, o que está em jogo aqui é confiança. Confiança de que grandes projetos realmente entregam o que prometem. Confiança de que o planejamento público consegue transformar investimento em melhoria concreta. Confiança de que uma obra desse tamanho não será lembrada apenas pelo valor que consumiu, mas pelo impacto que gerou na vida das pessoas. Porque, se essa estrada funcionar como prometido, o transporte melhora. A economia local cresce e a região se desenvolve. Ela pode, sim, justificar a aposta feita. Mas, se não funcionar, se os benefícios ficarem abaixo do esperado, se o resultado prático for pequeno demais perto do custo, ela corre o risco de entrar para a lista de obras que custaram bilhões e mudaram um pouco a realidade de quem mais precisava delas. E esse é o maior medo de quem acompanha esse caso de perto. Não é só o dinheiro perdido, é a chance perdida. É a sensação de que uma oportunidade de transformar o presente pode acabar virando só mais uma página de decepção. Por isso, essa estrada de R$ 1 bilhão não é apenas sobre engenharia. É sobre escolhas, sobre prioridades, sobre responsabilidade com o dinheiro público e sobre o futuro do país. Porque a verdadeira pergunta continua aberta. Ela vai realmente unir regiões e impulsionar o desenvolvimento? Ou vai se tornar apenas mais uma obra que divide opiniões no Brasil? A resposta ainda não está pronta. Mas o impacto já está acontecendo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe.